Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Eu não sei se você sabe, mas Deus me criou, Ele te criou, Ele criou o ser humano. Mas antes de Deus nos criar, Ele criou os céus e a terra. E é o que diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então olha o que acontece aqui. Deus cria os céus, cria a terra, Ele cria o universo. E quando Deus cria os céus e a terra, na verdade, a condição da terra, naquele momento, em Gênesis 1:1, a terra, na verdade, ela era perfeita. Deus cria algo perfeito. Nós sabemos disso através até de escrituras que na Bíblia nos mostram isso, que a criação, quando Deus cria os céus e quando Ele cria a terra, o que Ele criou, o que Ele formou era perfeito, ou seja, não tinha defeitos, não havia caos na terra. Mas Isaías, o profeta Isaías, falando sobre a criação, ele diz o seguinte, em Isaías no capítulo 45, versículo 18: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou, olha só, Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro. Então, textos como estes, na verdade, nos mostram que Deus criou a terra e não foi para que houvesse caos. O que Ele cria foi perfeito. Ele criou os céus, a terra, e ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, aquilo que Deus havia criado era perfeito. Mas, não sei se você sabe disso, no capítulo 1 de Gênesis ainda, no versículo 2, o caos havia já se instalado. Nós não sabemos o tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Mas no versículo 2 de Gênesis, o caos já havia se instalado, ou seja, Lúcifer, o anjo de luz, já havia caído, Deus já havia expulsado ele, tanto que em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 2 de Gênesis, o caos já estava instalado, havia trevas, e aquilo que Deus criou não foi trevas. As trevas aqui não é simplesmente que estava escuro, havia trevas na face da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, no versículo 2 de Gênesis, nós entendemos que o caos já estava instalado. Lúcifer, um anjo de luz que foi criado por Deus, ele é colocado, na verdade, em um jardim. Não sei se você sabe disso, ele foi colocado em um jardim chamado Éden também. Nós não sabemos se este jardim que Lúcifer estava, chamado Éden, ele é o mesmo Éden que depois, mais à frente, Adão e Eva iriam estar. Mas a Bíblia fala sobre esse jardim onde Lúcifer estava. Diz o seguinte em Ezequiel 28, de 12 a 16, diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui é uma menção do que está acontecendo, na verdade, ali na criação. E diz que
Deus havia colocado, Lúcifer estava neste jardim chamado Éden também, andava sobre pedras preciosas, mas ele permitiu que o pecado, a iniquidade, ou seja, ele olhou para Deus e ele quis ser como Deus, ele quis ser maior que Deus, então Deus o expulsa deste lugar, Deus o expulsa deste jardim. Agora foi nesse lugar perfeito, na verdade, que Deus havia criado, nesse lugar maravilhoso, que Lúcifer, ele perde o seu coração, ele almeja o lugar de Deus e por isso Deus agora o tira daquele lugar. Em Isaías fala sobre isso, Isaías 14, 12 a 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então é nesse momento no qual tudo estava perfeito ali na criação de Deus, onde Lúcifer ele permite que algo entre em seu coração, e porque ele permitiu que algo entrasse em seu coração, ou seja, ele quis ser como Deus, ele quis ser maior que Deus, e ali Deus então o expulsa desse jardim, expulsa do céu. E aí, no versículo 2, na verdade, a gente nem para talvez pensar sobre isso, mas no versículo 2 de Gênesis, logo depois da criação, já diz que havia caos na terra, né? Havia ali trevas sobre a face do abismo, né? E agora, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, vai começar, na verdade, vai falar sobre a criação, sobre Deus estar criando agora todas as coisas. E aí ele disse, haja luz, e houve luz, e firmamento, todas essas coisas. E ali a gente entende como a criação. Mas, na verdade, aqui não foi a criação. Aqui foi a recriação de algo que já havia sido criado. Gênesis no capítulo 1, versículo 1, a palavra usada é bara, que significa que Deus criou, Deus formou do nada. Não existia nada, e ali em Gênesis 1:1, Deus criou. E não foi a partir de alguma coisa, nada existia, ele criou os céus e a terra a partir do nada. Mas no versículo 3 já é diferente, não é usada a palavra bara no original, ou seja, na verdade Deus não estava criando algo ali, já havia sido criado, Deus está recriando o que havia sido perfeito, mas agora deixou de ser perfeito, o caos se instalou por causa do erro do inimigo, de Lúcifer, e aí então agora Deus vai recriar, e vai começar a falar, e haja luz, e haja sol, isso e aquilo, e começa a criar todas as coisas. E aí, mais para frente, a gente vai ver alguns versículos depois, que depois de Deus criar os céus, a terra, os animais e tudo, aí Deus vai criar o homem e a mulher. Agora, olhando para isso aqui, a gente consegue talvez entender melhor o porquê que Satanás foi até o Éden. Não sabemos se é exatamente o mesmo jardim, mas a Bíblia chama de Éden esse lugar que Lúcifer estava, e também chama de Éden um lugar, este jardim que Deus havia colocado Adão e Eva. Mas a gente consegue compreender melhor aqui, talvez o porquê que a serpente, na verdade, Satanás entra em uma serpente, e através da serpente ele vai lá no Éden, e ele tenta convencer o homem e a mulher de comer lá do fruto e pecar, porque ele sabia que ao pecarem, Adão e Eva, eles seriam afastados da presença de Deus. E por que é que Satanás faz isso? Por que é que o diabo fez isso? Porque, na verdade, o Éden, independente se foi um jardim diferente do outro, o Éden, na verdade, representava o quê? O Éden representava intimidade com Deus. O Éden representava relacionamento com Deus. Então, Lúcifer estava neste lugar onde ele se relacionava com Deus, mas ele foi expulso. E depois de ter sido expulso, ele não tinha mais chances de retornar para aquele lugar. Lúcifer não teve uma segunda chance de dizer, olha, eu me arrependi, ou eu quero voltar a este lugar que eu perdi. Não. Então, por isso, até que Satanás, esse é um dos motivos de Satanás ter tanta raiva de mim e ter tanta raiva de você, ter tanta raiva de Adão e Eva, sabe por quê? Porque ele vai ali e ele olha e ele inveja, na verdade, porque Adão e Eva estão naquele lugar onde eles estão se relacionando com Deus, eles têm intimidade com Deus, e a inveja
inveja de Satanás faz com que, se eu não tenho, se eu não posso ter, se eu não posso me relacionar mais com Deus, então eu quero arrancar isso deles também, eu quero tirar isso que Deus deu a eles também, eu quero tirar esse lugar de intimidade também. E a raiva que o diabo tem de mim e de você, sabe qual é? É porque ele não teve uma segunda chance, mas nós, eu e você, nós temos uma segunda chance. Ele errou e foi lançado, foi rebaixado de sua posição para sempre, mas eu e você, nós erramos também, mas Deus continua nos alcançando, continua nos perdoando, continua nos dando uma chance. Essa é a raiva, esse é o ódio da serpente, de Satanás comigo e com você, porque ele tem inveja que você se relacione com Deus, ele tem inveja que você tenha intimidade com Deus. Então, de todas as maneiras, ele vai tentar vir e me fazer pecar, porque ele sabe que o pecado me afasta e te afasta de Deus. É exatamente o que estava acontecendo ali no jardim, no Éden, onde Deus havia colocado Adão e Eva. Deus estava recriando. Deus cria mais uma vez um ambiente, um lugar de intimidade com Ele. E no jardim, no Éden, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, ou seja, todos os dias, Deus ia ali, se relacionava com Adão e com Eva. Ele tinha intimidade com Adão e com Eva. Gênesis 1, versículos 26 a 28, diz assim: também disse Deus, quando Ele cria, ao criar Adão e Eva, o homem e a mulher, façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem, aqui você fala, mas Deus estava sozinho, a imagem de quem que era? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos já estavam na criação. Então, quando diz a nossa imagem, é a Trindade aqui que está falando, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, olha só, nesse lugar chamado Jardim do Éden, estava ali Adão e Eva. Deus os cria segundo a sua imagem e semelhança, e eles estão ali neste lugar onde eles tinham intimidade com Deus, e Deus ali, na verdade, faz uma aliança com o homem. Deus faz ali uma aliança com Adão e com Eva. Deus se compromete ali, Deus fala, dá algumas ordens e orienta, na verdade, Adão e Eva de como eles deveriam viver a vida deles ali naquele lugar, né? Deus firma uma aliança ali com eles, e por essa aliança, na verdade, Deus deu. Quando nós olhamos o que Deus vai dizer para Adão e para Eva ali no jardim, a gente entende que quando Deus fala tudo isso, Deus dá ao homem, Deus dá à mulher ali algumas capacidades, Deus coloca sobre a vida deles algumas coisas, né? A gente vai ver que eles tinham ali naquele lugar, no Éden, no jardim, uma inteligência plena, né? Capacidade administrativa, de administrar. Deus coloca eles para cuidar de todas as coisas, porque na verdade o que Deus queria fazer é que o ser humano, que Adão e que Eva, que eles fossem representantes de Deus aqui na terra, ou seja, que eles dominassem, que eles fizessem como se através do homem Deus estivesse dominando. Então Deus coloca responsabilidades sobre eles e obrigações também. Quando a gente lê esses versículos, o que a gente vai encontrar aqui Deus dizendo para eles é o seguinte: olha, vocês vão ocupar a terra, vocês vão comer ervas e frutas, vocês vão guardar o jardim, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês devem sujeitar a terra e dominar sobre os animais. Então, Deus coloca Adão e Eva ali e dá algumas orientações e fala: olha, vocês estão aqui para dominar, vocês estão aqui para cuidar do jardim. E aí, aqui, desde o início a gente percebe o quê? Que Deus já dá ao homem e à mulher a capacidade, o poder de escolha. Porque pensa numa coisa, se ali no jardim, nesse lugar maravilhoso, onde o homem, Adão e Eva se relacionavam com Deus, se tudo eles pudessem fazer, se tivesse tudo ok, então na verdade não seria livre-arbítrio, o homem não teria o poder da escolha, porque tudo podia, então não teria como saber. Então Deus proíbe apenas uma coisa, Deus diz: olha,
você pode tudo, só não pode isso aqui. E através disso que Deus faz, na verdade, é a comprovação de que Deus dá ao homem e à mulher o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha, de decisão, porque Deus diz, você tem tudo, está tudo aqui, tem uma coisa que você não pode fazer, escolhe. Escolhe. Escolhe entre o bem, escolhe entre o mal, escolhe comer de tudo e desfrutar desse lugar, ou escolhe apenas a árvore que eu falei que não poderia, e se vocês fizerem isso, haverá consequências, tanto que Deus diz, olha, no dia em que vocês comerem dessa árvore, ou do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. Então aqui, desde lá do início, Deus já dá o poder, na verdade, na mão do homem de fazer suas escolhas. E porque eu fico pensando uma coisa, imagina como seria, até na posição de Deus, Ele sendo Deus e Ele ter me criado, Ele ter te criado, ter criado um ser humano. E seria muito chato, eu acho, que para Deus olhar e dizer assim, bom, está todo mundo me servindo, porque é todo mundo obrigado mesmo, não tem jeito, eles não tem opção. Agora, eu acho que para Deus é uma alegria muito grande quando nós temos opção. Quando a gente pode não servir a Deus, mas a gente escolhe servir a Deus. Quando a gente pode pecar ou virar as costas para Deus, mas a gente escolhe andar em santidade porque queremos e desejamos ver a face de Deus, queremos ter intimidade com Deus. Com certeza isso é muito melhor para Deus. É como num relacionamento, você quer que alguém se relacione com você por obrigação? Não. Você quer que a pessoa se relacione com você porque ela gosta de você, porque ela escolheu se relacionar com você, porque para ela é um prazer estar com você. Você não quer que uma pessoa esteja com você por obrigação. Assim também é Deus. E quando, na verdade, Adão e Eva, eu estou voltando no começo, mas você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Quando Adão e Eva, eles escolhem comer do fruto, algumas coisas acontecem ali. Algumas coisas, na verdade, muitas consequências vêm a partir daquele momento que eles caem, que eles pecam, que eles negam a Deus e que eles escolhem ouvir, colocar acima a voz da serpente do que a voz de Deus. Porque ambos falaram. Deus falou, não coma. E a serpente falou também, coma, não tem problema. Então, quando eles escolhem ouvir a voz da serpente, de Satanás, e dizer, vamos comer, ou seja, eles colocaram Satanás acima da voz de Deus, acima do que Deus havia colocado. E por isso Deus já havia avisado, haverá consequências. A gente vai ver que, se você ler ali, você vai ver que muitas consequências, escrevi algumas aqui. Olha, eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Antes de pecar, o homem era capaz de pecar, mas ele não conhecia os efeitos que isso provocaria. Ele não sabia, porque nunca tinha feito. Ali, quando eles caem, eles pecam, eles perdem a comunhão com Deus. O espírito do homem ficou em estado de morte depois daquele momento, perversão da natureza moral. Ali naquele momento, a natureza moral, eles perderam ali naquele momento, tanto que o homem e a mulher estavam no jardim, pelados, nus, e estava tudo certo com isso. Eles não ficavam nem com vergonha que Deus aparecia, conversava com eles, e eles peladão ali, e estava tudo ok com isso, porque eles não tinham conhecimento do mal, mas quando comeram o fruto, então agora eles têm entendimento, agora eles ficaram com vergonha, mas estão pelados, vamos falar com Deus pelado, aí pega lá, mata um animal, arranca a pele, pega a planta, se cobre, com vergonha de Deus. Eles perderam ali essa natureza que Deus havia colocado neles. Agora, uma semente, na verdade, da serpente é implantada no coração deles. O corpo ficou sujeito a enfermidades, não existiam enfermidades. O homem não ficaria doente, nem a mulher ficaria doente. Agora a enfermidade entra. O homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás. Agora o mundo que Deus havia colocado a responsabilidade do homem dominar, agora essa chave é arrancada da mão do homem e da mulher. Satanás arranca essa chave, agora quem dominaria, quem regeria as coisas seria o diabo. O homem perdeu a capacidade e inteligência, foi condenado a ganhar seu sustento através de muito trabalho duro e suor. A Bíblia fala sobre isso. A terra foi amaldiçoada
por conta desse erro e por conta do homem e da mulher, de Adão e Eva, terem caído ali. Então, a partir desse momento, na verdade, a partir de Adão e Eva terem comido desse fruto e negado a Deus, o homem, a partir daquele momento, passou a ser escravo da sua própria natureza, dessa natureza terrena, pecadora, imunda, que na verdade foi o que o diabo quis, foi a intenção do diabo fazer. Quando a gente fala dessa natureza terrena, pecaminosa, a gente tem um nome que a gente usa que chama concupiscência. A Bíblia vai falar sobre isso. O significado dessa palavra é o seguinte: grande e forte desejo que age em nós, tanto na carne quanto nos olhos. E por conta destes desejos que agem na nossa carne, nos nossos olhos, isso acaba deformando o nosso caráter. Isso acaba roubando essa imagem e semelhança que Deus me criou e te criou a imagem e semelhança dele. Esse caráter é deformado por conta de pecado, por conta destes desejos pecaminosos que nós temos. Por conta disso tudo, Deus é tão bom que então é por isso que Jesus veio. Porque depois de Adão e Eva terem caído e terem pecado, então toda a carne se tornou enferma, todos agora iriam pecar. E por isso Deus se fez carne, se fez homem e andou nessa terra, mas não pecou, ou seja, ele venceu o pecado e ele foi tentado, como eu e você somos tentados. E ele venceu, sofreu, pagou com a sua própria vida, para que, na verdade, eu e você tivéssemos a possibilidade, agora, de não andarmos mais nos desejos da nossa carne, para que a gente não fosse escravo, na verdade, dessa nossa natureza que nós herdamos de Adão e Eva. Essa natureza nossa terrena, nós herdamos de Adão e Eva. Por todas as gerações na Bíblia, se você olhar, não houve um homem depois de Adão e Eva que não pecou, a não ser Jesus. João 3, 14 e 15 diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muitos textos, na verdade, começam a falar o motivo, a razão de Jesus ter vindo e Jesus ter morrido em uma cruz por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que, de alguma forma, nós tivéssemos a possibilidade de não vivermos, de não sermos escravos dessa nossa natureza pecaminosa, terrena, né? Então, na verdade, o que acontece é que depois que Jesus vem, depois que Jesus anda aqui nessa terra, depois de Jesus ter vencido o pecado, ele vai a uma cruz, ele morre, ele ressuscita, então ele vence o poder do pecado. Ele venceu esse poder que agia no homem, que agia na mulher, porque ele não pecou. E por ele ter vencido, então, ele pode agora me entregar, me dar essa possibilidade de também nele vencer estas tentações e vencer, na verdade, a minha natureza terrena que deseja fazer o mal, que deseja pecar. Então, olha o que está acontecendo aqui agora, depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, passou a existir, na verdade, duas descendências. E nós chamamos isso de, por exemplo, Adão, que foi o primeiro Adão, e Jesus nós chamamos de o segundo Adão. Então são duas descendências. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 15, versículos 47 a 49. Pois assim está escrito, ele diz, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, está dizendo de Adão lá no Éden, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, ou seja,
nós herdamos, como ele foi lá o primeiro homem, nós herdamos também aquilo que Adão fez. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A descendência, na verdade, do primeiro Adão, nós entendemos que ela é carnal. Adão foi criado da terra, ela é carnal, ela é segundo o pecado. A descendência do segundo Adão, que é Jesus, que é do céu, Cristo, Cristo crucificou, na verdade, essa natureza pecaminosa, carnal, ali na cruz, ao vencer o pecado, ao vencer todas as coisas. Ali ele crucifica essa descendência, aquilo que o homem carregava. Ele foi lá e pregou numa cruz e disse: agora, porque eu fiz isso, eu paguei um preço que vocês não conseguiriam pagar, agora eu vou dar a vocês a possibilidade de viverem uma vida diferente. Se você olhar o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que o povo crente, o povo que ia para a igreja, para a sinagoga, os religiosos, os que tinham a lei, por exemplo, de Moisés, a busca deles qual era? Era obedecer a Deus, porque eles não queriam viver segundo a sua natureza terrena. Então eles se sacrificavam, eles tentavam de todas as maneiras, eles pegavam as leis, eles pegavam os mandamentos e eles decoravam tudo aquilo porque eles queriam obedecer. Mas as leis, os mandamentos, o antigo pacto, o Antigo Testamento, ele só vai comprovar, mostrou para aquelas pessoas, e não apenas para aquelas pessoas, mas mostra para mim e para você que não é possível. Não era possível. Eles tentaram e não conseguiram. Eles decoraram a Torá e decoraram os mandamentos e decoraram as leis e se esforçaram, a gente vai conseguir. Não conseguiram. Por quê? Por causa dessa natureza que nós herdamos. Eles não tinham força para conseguir, não, a gente vai vencer o pecado. Não conseguia. E a Bíblia vai dizer que não adianta, você pode cumprir quase todos os mandamentos. Se falhar em um, já falhou em tudo. Caramba, que são sei lá quantas leis, sei lá quantos 10 mandamentos, 600 e tantas leis, como é que eu vou cumprir? Se eu errar só em uma coisinha, ou seja, invalidei todas as outras? Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Então, impossível ao homem, missão impossível, obedecermos, por causa dessa natureza pecaminosa que nós herdamos a de Adão. Mas agora Jesus nos dá essa possibilidade de vivermos não segundo a natureza que herdamos de Adão, mas segundo a natureza celestial, segundo a natureza que foi conquistada ali na cruz por mim e por você. Agora, em Gálatas, Paulo vai falar aos Gálatas, por exemplo, quais são as obras, como é que vive uma pessoa que vive segundo a carne. Que vive segundo a carne, aqui é segundo essa natureza humana, pecaminosa. Como é que vive essa pessoa? O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, as obras da carne, aquele que é herdeiro do primeiro Adão, que vive desta maneira, esse aqui é o tipo de comportamento dessa pessoa. Ele diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca uma lista, e a lista aqui está curta, porque tem muitas outras coisas que a gente poderia dizer, esta aqui são obras da carne também, ou seja, e deixa eu te falar uma coisa, você sabe que é verdade, para fazer coisa errada, não precisa fazer força não, é só deixar, que você vai fazer coisa errada. A força, na verdade, que a gente faz é o contrário, por quê? Por conta dessa natureza que nós herdamos. Então, nós herdamos essa natureza pecaminosa, então, dentro de nós, nós temos impulsos, desejos, que não condizem com a palavra, com os princípios da palavra. Você pode olhar para uma criança, se você não ensinar nada, ela vai aprender rapidinho a fazer coisa errada. Ninguém precisa nem ensinar. Sozinha ela aprende. Por quê? Por causa da natureza.
por causa deste impulso que dentro de nós nos provoca para pecarmos, para nos afastarmos de Deus. Essa natureza que a gente carrega, que veio lá do primeiro Adão, né? Então, na verdade, eu estou falando de tudo isso para chegar e falar sobre caráter. Por quê? Porque algumas vezes a gente não faz ideia de como nós podemos ter um caráter formado ou parecido com o de Cristo. A gente pensa que, às vezes, é só a gente se esforçar. Não, Gui, então eu vou me esforçar para me parecer mais com Jesus. Mais de 2000 anos já tem gente tentando se esforçar e nunca conseguiu. Não é sobre eu me esforçar. Não é sobre eu me amarrar, porque eu não quero atender os impulsos e desejos do meu corpo. Não é me sacrificar e dizer, não, agora eu vou fazer. E às vezes a gente pensa isso, né? As pessoas chegam numa igreja e elas pensam, bom, eu acredito na palavra de Deus, eu quero me parecer com Jesus. E aí ela tenta, ela vai um dia, ela é uma pessoa muito irritada e muito brava, ela vai um dia, a pessoa fecha no trânsito, ela... Segundo dia, ela quase. Terceiro dia, ela dá um xingo no outro, fecha, quer parar o carro, quer brigar. E aí ela percebe, meu Deus, eu não consigo esse negócio. Como é que eu vou dar conta disso aqui? Eu estou lá na igreja, eu levanto a minha mão, eu canto, eu estou me sentindo um hipócrita, porque eu estou fazendo tanta força e não estou conseguindo. Quer uma notícia? Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir se você não entender algumas coisas. Que não é sobre o tanto de força que você faz. Que não é sobre o esforço que você coloca, a força que você coloca para obedecer a Deus. Então, quando a gente fala sobre caráter cristão, nos parecermos com Jesus, as pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós, no nosso jeito, no nosso agir, no nosso falar, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, isso não é por esforço humano. Então a gente precisa compreender isso, né? Jesus, depois de ter vindo, depois de ter morrido e ressuscitado ali na cruz, na verdade a cruz é um marco, a cruz ali é um divisor, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Pacto, o Novo Pacto, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, fala sobre isso. Jesus firmando agora uma nova aliança. Jesus agora estabelecendo um pacto e dentro desse pacto, isso a gente precisa entender porque representa algumas coisas nas nossas vidas. Mateus 26, 28 diz assim, porque isto, Jesus dizendo, é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Remissão de pecados. Então, a gente vai começar a olhar que essa nova aliança, esse novo pacto que Jesus faz, ele nos proporciona, na verdade, algumas coisas. Uma delas é perdão de pecados, como ele mesmo disse aqui. E perdão de pecados, eu não sei se você sabe disso, mas na antiga aliança não existia perdão de pecados. Os pecados, na verdade, eles não eram perdoados, eles eram expiados. É diferente. Quando no Antigo Testamento as pessoas pecavam, o povo de Israel pecava, e eles ofereciam sacrifício, e matavam um animal, e derramavam sangue de animal, e ali ofereciam sacrifício, era para que os pecados deles fossem expiados, ou seja, encobertos. É como se por algum momento eles afastassem a ira de Deus, porque o pecado estava coberto. É como se Deus não pudesse ver o pecado, porque estava coberto. Mas não significa que tinha limpado, não significa que tinha deletado, não. Mas essa possibilidade só acontece a partir da nova aliança, a partir da morte e ressurreição de Jesus. O perdão pelo pecado só acontece a partir da morte e a ressurreição de Jesus. Então, na nova aliança, nós temos a oportunidade de sermos perdoados por Deus. Então, eu pequei, você pecou, e o nosso pecado não é apenas expiado, não é coberto, ele é perdoado. Porque, na verdade, o Antigo Testamento aponta para o Novo, e é uma sombra. Hebreus vai falar sobre isso. Então, o que eles faziam ali era como se fosse uma representação do que seria feito no futuro. O cordeiro que eles matavam e ofereciam sacrifício era uma sombra
do Cordeiro imaculado, Jesus que viria e uma vez por todas, é o que fala em Hebreus, ele perdoaria os nossos pecados, porque ele não pecou, e porque ele não pecou, então ele teria a capacidade de perdoar os nossos pecados. Hebreus 8, de 6 a 10, diz assim, aqui eu vou falar sobre algumas coisas que nesta nova aliança, neste novo pacto, que a gente chama do tempo da graça, o que isso nos proporciona, né? Quais são os benefícios para nós? O escritor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 8 a 10, diz o seguinte, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer algo na mente de vocês, eu vou transformar na mente de vocês, eu vou escrever na mente de vocês, eu vou também imprimir as minhas leis, a minha vontade no coração de vocês. Ezequiel fala de outras coisas também, outras promessas para esse novo pacto, essa nova aliança, e hoje, se você não sabe, nós estamos debaixo dessa nova aliança, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, nova aliança, novo pacto. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha o que o profeta Ezequiel está falando, que nesse novo pacto, debaixo dessa nova aliança, nós receberíamos o quê? Um novo coração. Antes, coração de pedra e coração duro, mas ele está dizendo, olha, vocês vão receber um novo coração. Vocês vão receber agora um Espírito. O Espírito Santo de Deus agora vai habitar em vocês. Vai fazer morada dentro de vocês. João 14, 16 e 17 diz assim, Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, está falando a respeito do Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então olha só, nesse novo pacto, nessa nova aliança, muitas promessas foram feitas, de um novo coração, não um coração mais de pedra, mas um coração quebrantado, mudado, transformado. Como é que esse coração quebrantado, mudado, transformado, como é que isso aconteceria? Isso aqui não aconteceria, não teria como por força humana, mas vai dizer o seguinte, olha, eu vou colocar em vocês o meu espírito, eu vou colocar em vocês o meu espírito. E na verdade o que nós vamos entender é que essa transformação que acontece nas nossas vidas, ela acontece de dentro para fora. Quando nós aceitamos a Jesus nos nossos corações, essa promessa de que o Espírito Santo de Deus viria e habitaria dentro de nós. Eu já preguei sobre isso, sobre as verdades que o Espírito Santo comunica no nosso espírito. E só que a nossa mente vai comunicar algo no nosso espírito também. Então, muitas vezes é aquele conflito, será que é Deus ou será que não é Deus? Será que é da minha cabeça, será que não é da minha cabeça? Mas a promessa de que o Espírito habitaria em nós, e por isso nós teríamos a possibilidade de vivermos uma vida diferente. Agora, nessa questão da nova aliança, qual que é o nosso papel nisso aqui, né?
Como que nós acessamos então, Gui, estas promessas que estão incluídas aí nessa nova aliança, já que estamos debaixo da nova aliança, como é que a gente acessa isso? Como é que a gente tem um novo coração? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Como é que a gente vive isso aqui para que a gente viva de forma diferente? Então, muitos lugares da Bíblia vai falar sobre isso. Marcos 16 diz o seguinte: quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Está falando sobre salvação. Romanos 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, na verdade, o que nós vamos entender aqui é que o que seria por obras, na verdade, essa tentativa de obedecer a Deus agora já não tem a ver mais com as nossas obras. Na verdade, nós acessamos estas coisas aqui pela fé em Cristo Jesus. Como é que a gente vive agora? Como é que é a maneira de vivermos agora? Não é pelo que eu faço, não é a força, o empenho que eu coloco para conseguir realizar e fazer, mas agora a minha vida é pela fé. Eu vivo, a salvação vem, as promessas é pela fé em Cristo Jesus. E na verdade não é naquilo que eu faço, mas aquilo que Ele já fez por mim. A Bíblia vai falar que depois deste encontro aqui, depois de aceitarmos a Jesus, o Espírito Santo vem, Ele habita dentro de nós e então nos possibilita de vivermos, sabe de que maneira? Não mais de acordo com a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa. Mas agora que o Espírito habita em nós, nós podemos viver uma vida no Espírito, diferente da vida na carne que vivemos até aqui. Romanos 8, de 1 a 5, vai falar sobre isso e diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao ir para a cruz, Ele carrega a iniquidade do mundo inteiro, os pecados de todos nós ali naquela cruz. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então agora, o que não era possível, andar uma vida segundo o Espírito, eu andava na carne, debaixo da lei eu andava, o que militava, na verdade, a maneira que as pessoas, não existia a possibilidade de andar no Espírito. Eles tentavam, mas não tinha. Agora, o que está dizendo é o seguinte: agora existe essa possibilidade de não andarmos mais na carne, de não atendermos mais os prazeres da carne, de não vivermos mais segundo essa natureza que nós herdamos lá do primeiro Adão. Agora nós temos a possibilidade, agora a gente pode viver de forma diferente. Então a Bíblia vai falar sobre viver uma vida no Espírito ou viver uma vida na carne. Ou seja, viver uma vida recebendo e aceitando essa descendência do primeiro Adão ou não. Ou assumindo a descendência que foi nos dada através de Jesus e então, a partir disso, andarmos no Espírito. Agora, quando eu e você andamos no Espírito, quando matamos a nossa carne e dizemos, não, nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito, nós não queremos mais atender, não queremos viver dessa maneira, nós queremos rejeitar isso que recebemos de Adão. A Bíblia vai falar que essa vida no Espírito, quando nós andamos no Espírito, isso gera algumas coisas. Da mesma maneira que a pessoa que anda segundo os prazeres da carne, ela se comporta de determinada forma.
A pessoa que anda no Espírito, ela também se comporta de determinada maneira. E a Bíblia vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Lá quando ele está falando sobre as obras da carne, ele também fala sobre as obras do Espírito. Os frutos do Espírito, ou seja, aquilo que é gerado em nós. Quando nós andamos no Espírito, quando nós rejeitamos a carne, a gente passa a viver de determinada maneira. Ele diz o seguinte, olha, em Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Dos versículos 22 a 25 diz assim, mas o fruto do Espírito, pessoa que anda segundo o Espírito de Deus, ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, na verdade, olha só, o que ele está falando aqui, o fruto do Espírito tem tudo a ver com o quê? Com o caráter cristão. Se você olhar e você disser, como é que Jesus andava? Quem era Jesus? Como é que eu tenho um caráter segundo Cristo? Como é que eu formo um caráter cristão? Se você olhar, a gente encontra todos estes frutos aqui na pessoa de Jesus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso. E aí o que acontece é que a gente está tentando, de alguma forma, a gente quer viver, a gente quer andar de tal maneira. E muitas vezes não conseguimos exatamente por isso, porque o que está militando, o que está nos escravizando, é isso que nós recebemos lá do primeiro Adão, a nossa natureza terrena, e a gente nunca vai conseguir lutar contra isso, mas quando a gente entende que existe uma nova descendência que está disponível para mim e para você, a gente aceita Jesus, recebe o Espírito, agora eu tenho a possibilidade de andar segundo o Espírito, não atendendo os desejos da minha carne. Então agora o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me capacita, me empodera para viver de uma maneira que eu não conseguiria com as minhas próprias forças. É aqui onde é o fruto do Espírito. A gente, não é que eu estou fazendo força para viver desse jeito, mas é que algo está acontecendo dentro de mim de tal maneira que não é que eu apenas estou fazendo força, mas é uma consequência, é um fruto. Ou seja, porque algo foi mudado aqui dentro, então o externo muda também, o meu comportamento muda, as minhas atitudes mudam, o jeito que eu falo muda, o jeito que eu penso muda. Por quê? Porque é uma transformação interna que está acontecendo. A sua falta de caráter, a gente chama a pessoa que não tem, aquele ali não tem caráter. Quem que é a pessoa que não tem caráter? É o mentiroso, é que engana, ou seja, o que vive segundo a natureza terrena. Essa falta de caráter, ela não tem a ver apenas com a nossa força, mas a gente precisa entender a raiz do problema. Às vezes a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas simplesmente porque a gente não entendeu a raiz do problema, de onde que está vindo. E a gente tenta, mas tenta do jeito errado. E aí a gente não consegue vencer. A gente não consegue viver de acordo com o que a palavra diz que a gente deve ver, porque a gente fica tentando do jeito errado. A gente fica fazendo força para conseguir viver. A gente fica se esforçando, não, vamos lá, mais uma vez, vou conseguir agora. Mas você não vai conseguir se for pela tua própria força. Eu e você precisamos entender, existe uma natureza agora a partir de Jesus. Existe uma descendência agora desse segundo Adão, que está disponível para mim. E não apenas está disponível, mas através dela eu sou capacitado, eu sou empoderado para viver assim como Jesus viveu aqui nessa terra. Fazer a diferença, me parecer com Ele. Então, nós precisamos entender de onde veio o problema. É por isso que eu comecei lá do começo, lá do início. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 a 17. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é para mim e para você. Isso aqui não é um esforço ou por força, mas ele vai dizer o seguinte, olha, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos. Jesus morreu por todos. Logo,
todos morreram. O que é que ele está dizendo? Um morreu por todos, agora todos morreram para o quê? Morreram para si mesmo, morreram para essa natureza pecaminosa que nós carregamos. E aí diz o seguinte, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, viva para Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém, olha que coisa maravilhosa, e assim, esse aqui versículo conhecido, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Esse aqui é o segredo, não é que você faz muita força, é que agora você é nova criatura, agora você não é mais a mesma pessoa, algo aconteceu dentro de você, você nasceu de novo. Então ele diz, olha, está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, as coisas antigas, ou seja, o jeito que você viveu até aqui, essa natureza pecaminosa que você todo dia tentava dizendo, não consigo, eu não quero, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, mas eu não estou conseguindo. Mas Ele está dizendo, agora você precisa entender algo, Deus fez de novo, Deus refez, você não é mais a mesma pessoa, você foi feita nova criatura, você é uma nova pessoa, e tudo aquilo que veio até aqui, na verdade, Ele vai dizer, olha, já passou, coisas novas se fez, coisas novas vão acontecer a partir daqui, porque você já não é mais a mesma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é uma pessoa que está tentando talvez moldar o seu caráter, dizer, Gui, eu preciso de tanta ajuda, talvez o que precisa na verdade é você receber essa nova criatura, é você entender que você é nova criatura, ou talvez você ainda não seja, e o que você precisa fazer é exatamente isso. Deus, me perdoa, Deus, eu quero ser uma nova criatura, Deus, eu não quero ser mais a mesma pessoa, Deus, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero morrer para essa descendência pecaminosa, eu quero morrer para os meus desejos, me dá essa chance, essa oportunidade. Talvez a tua luta com relação ao caráter, sabe qual é? Talvez o problema é que você ainda não nasceu de novo, talvez você ainda não é uma nova criatura, e enquanto você não é uma nova criatura, você nunca vai viver de acordo com o que a palavra diz que você pode viver. Então, hoje é dia de, se necessário for, nascer de novo, hoje é dia de sermos nova criatura, porque quando somos nova criatura, não existe condenação que pode vir sobre as nossas vidas, o passado fica para trás, essa vida de pecados e de erro e de falhas fica para trás. Isso não significa que eu e você não vamos errar nunca mais, mas significa que agora o pecado não nos domina mais, agora nós não somos mais escravos do pecado, agora eu tenho o controle, eu sou livre para viver a vida que Deus tem para a minha vida. As pessoas pensam, cristão, crente, vai para a igreja, vai ficar lá sendo escravo. Na verdade, eles não conseguem compreender que nós somos o povo mais feliz e mais livres desta terra. Enquanto alguns precisam fumar uma bituca de cigarro para se sentir bem, enquanto alguns precisam tomar um gorozinho para se sentir bem, eu e você não precisamos de nada disso. Somos nova criatura, as coisas já ficaram para trás, passaram. Eu não preciso, eu sou livre, eu não preciso destas coisas do mundo, eu não preciso atender os desejos do meu coração para ser feliz, porque eu sou nova criatura, agora Ele está em mim, eu estou nele, é Ele quem me faz feliz, é Ele que enche o meu coração de paz e de alegria todos os dias. Eu não dependo das coisas deste mundo, e deixa eu dizer uma coisa para você, é essa vida que Deus tem preparado para você. Você não precisa viver como você tem vivido, você não precisa viver mais escravo do pecado, porque foi exatamente isso que Jesus fez na cruz, por mim e por você, me possibilitou, me deu a oportunidade de viver uma vida diferente. Agarra essa oportunidade e viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.